Fundo preto com as logos Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura, CETESC, Governo do Mato Grosso do Sul, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Audiodescrição dos personagens principais. Ana Maria, cantora e compositora do Vozmecê, é uma mulher de 29 anos, parda, com cabelos longos, cacheados e ruivos, e usa óculos redondos. Fattori, o segundo componente do duo Vozmecê, é um homem de 29 anos, branco, com cabeça raspada e com barba castanha. Ele usa óculos redondo, chapéu e brincos. Van amarela escrito Vozmecê é filmado dirigindo por estradas. Vista aérea da van passando pelo Rio Paraná. Arena de show cheia de pessoas assistindo Vozmecê e sua banda. Cantores Ana Maria e Fattori performando em diversos palcos. Eles usam figurinos brilhantes com estampa sintética de cobre. Imagem de paisagens de diversas partes do país. Aparece escrito com o nome do documentário Tropica Polka, Vozmecê e a produção musical independente do MS. Um documentário de Pedro Fattori e Ana Maria Schneider. Eu poderia dissertar muitas coisas sobre o Tropica Polka. Eu amo esse álbum. Músicas muito profundas, letras muito profundas. Tropica Polka é um álbum surpreendente, né, cara? Cantora Ana Maria com saia longa e top, estampados de onça enquanto canta às margens de um rio no Pantanal. Eu gosto muito do Tropica Polka, porque tem de tudo, gente. Tem de tudo ali. Ana Maria e Fattori vestem verde enquanto dançam em frente a um fundo também verde. E a música do Decafônica, ela é justamente isso. Por isso que ela é tão irritante. Tanto a filosofia pós-moderna, como a música pós-moderna, quebra e fala assim, na verdade tudo isso são construções que você vai criando durante toda a sua vida para você sentir que você tá pisando em alguma coisa. Porque não existe nada mais desesperador do que a gente sentir que a gente não tá pisando em lugar nenhum. Fattori canta no carnaval vestindo roupas coloridas. É um som muito misturado, né? Você já vê que não é uma coisa só. Tem bafafá, crítica social, tem crítica política, tem de tudo. Então é um álbum completo. Cada faixa é um flash, né, cara? Fattori canta em frente a um fundo branco. Totalmente tropicalista você misturar, né, polka com rock e tal, regional, né? É um álbum bem plural. Tem muitas músicas que você ouve e já sente a identidade daqui, do chamamé, da polka. Tem a influência, mas não é aquilo, né? Lembra um pouco o Clube da Esquina, né? Que é essa coisa assim, meio misturada, assim, tem várias influências, vários amigos participando juntos. Vozmecê e Osuna Brasa tocam em Pasto Verde com roupas brancas. Usam harpa e violão. Mas tem algumas coisas que você ouve um frevo, assim. Eu, particularmente, ouvi o frevo, lembrei de algumas da Gal Costa que eu ouvi assim nos anos 80. Ana Maria e Fattori dançam com roupas coloridas em fundos diversos também coloridos. Vai! Essa música é em homenagem ao melhor amigo que eu já tive nessa vida. Seu Odilon Ferreira de Souza, meu avô. Daquelas pessoas raras que conseguem gerar sentimentos bons em todo mundo. Fundo laranja com objetos, discos e fotos que remetem ao avô do artista Pedro Fattori. Um álbum bem versátil, bem complexo. Eu adorei a mixagem. Eu ouvi ele numa caixinha grande e ouvi no meu celular. Era a mesma coisa. Aqui pra mim, eu testo a mixagem assim, né? Pra eu saber se a mix tá boa, eu ouço num celular e eu ouço numa caixa boa. E eu adorei a mixagem do álbum. Você grava em casa e consegue chegar numa qualidade absurda, né? A gente gravou tudo lá na casa do Pedro e da Ana, né? No estúdio lá. Apesar dos pesares, né? De algumas decorrências de vizinhos e tal. Deu tudo certo. Transgressor, entendeu? Ele é real underground, ele é experimental, ele não está muito preocupado com o mercado, mas está sim, porque ele traz músicas muito pra cima e letras muito potentes, assim. Então quando no refrão está dizendo a vida é show, muitas pessoas vão lá e entendem a vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida é incrível, mas na verdade é uma música que fala sobre a nossa relação com as redes sociais. Nossa vida é um show. Nossa vida está se tornando uma coisa que a gente tem a obrigação de mostrar todo santo dia para se autovalidar. Fundo azul, onde Ana Maria, Fattori e do Vale performam a música Vida é Show, com violão e pandeiro. Uma mistura improvável e com um resultado delicioso. A escrita, assim, cara, perfeita, tanto dos arranjos, das composições instrumental, quanto das letras mesmo. Ana Maria em uma biblioteca performando a música Movimento Espiral.
Eu sou uma pessoa voltada ao ateísmo e todos à minha volta praticam crenças religiosas. E aí eu encontrei a música como um lugar onde eu pudesse expressar esse meu ceticismo e entender que as religiões, elas todas são maneiras estruturadas, lógicas ou não, de conseguir estruturar a nossa realidade. A Ana, como uma compositora profunda, né? Uma compositora que traz muitas referências, né? Ela é uma compositora da nova geração que realmente tem um diferencial, sabe? Uma ouvida só, você não vai consumir tudo que tá no álbum. Acho que você tem que ouvir 2, 3, 4 vezes para você começar a ver cada nuance que foi pensada para esse álbum. Me arrepiei até de falar. Ela faz referência em seu título à música do rock, que é uma pra estrada. Então ela quis dizer uma outra pra estrada, uma outra música falando sobre a vivência na estrada e de como essa vivência nômade me salvou de mim mesmo. Artistas que têm trazido as nossas raízes e fundido aí com novas linguagens, fazendo experimentos de raiz. Admiro o estudo que foi feito para a construção das letras. Retribuir, agradecer ali a cultura que a gente bebe, reconhecer, né, o que nos formou musicalmente. É um álbum que traz muito essa identidade do Pantanal. Pantaneira, ela vem de um lugar em que eu preciso sempre trazer o tema do feminismo nas músicas do Vozmecê. Ela começa pela primeira música, né, em que traz essa grande homenagem às grandes damas daqui, né? Ana Maria e Maria Alice performam a música Lídia Eva TT, com roupas douradas em frente a um fundo marrom. É um disco que cumpre a função que a arte tem que cumprir, né? E muito bem lembrado por esse disco, para todos nós, que é o da provocação também. E da crítica e também de causar o incômodo, de provocar essa reação nas pessoas, que é importantíssimo. Esse é um papel dos mais importantes da arte. Talvez no dia de hoje, que a gente está vendo esse retrocesso em relação à pauta de costumes, né, esse conservadorismo exagerado, essa gente chata, careta, né, querendo tomar conta de tudo. Quando se produz um disco como o Tropica Polka do Vozmecê, a gente tem um respiro. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 28 anos e na cultura sul-mato-grossense eu atuo com o duo Vozmecê, onde eu sou compositora, arranjadora, idealizadora também do projeto e cantora. Eu percebi desde lá dos 13 anos de idade que eu queria algum propósito de algo que pudesse fazer com que eu me expressasse filosoficamente, socialmente. E foi isso que eu encontrei na música, na arte, sabe? Essa forma de apresentar as coisas que eu sinto, que eu penso. Então, foi assim que eu entrei na música mesmo. Meu nome é Pedro Fattori, nasci aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cresci lá no Copa Vila 2, que é um bairro lá afastado do centro, aqui de Campo Grande. Quase na saída de Cidrolândia. Sou filho, neto de cearenses, cariocas, paranaenses. Se for pensar em música, assim, a primeira coisa que eu lembro na minha vida é da minha mãe no corredor da casa, no momento de dormir, assim, eu lembro da minha mãe sentada no corredor tocando violão pra gente dormir. Tocava umas do Djavan, tocava umas do Caetano Veloso, da Marisa Monte. Tocava bastante hino da igreja também. Eu não tive muitos estímulos em casa de questões musicais, de questões intelectuais, assim, estímulo de leitura, de musicalidade ali. Só que, por exemplo, quando eu tinha uns 17 anos, assim, a minha mãe, ela percebeu a minha inclinação para música e aí ela, com muito esforço, assim, né, com muita dificuldade, assim, ela conseguiu me inscrever numa escola para eu estudar piano clássico e conseguiu me inscrever também para que eu estudasse canto belting. E aí, essa foi a maneira como eu fui estimulada de alguma forma, né? Só que já no final da adolescência, né?
Eu era criada de uma maneira muito isolada, sabe? Era eu, meu quarto, era eu, a minha televisão, Castelo Rá-Tim-Bum, e era isso, sabe? Então eu não sei, e eu tinha muito medo das pessoas. Eu tinha muito medo das pessoas, não tinha uma vivência ali com as pessoas, sabe? Eu tinha muita dificuldade de lidar. Hoje, 2025, eu considero que eu vivo de arte. Considero que eu trabalho em várias frentes, assim, na arte, na música, na produção musical, produção audiovisual, composição. Só que até chegar a trabalhar com isso, realmente fazer a vida com isso, foi muita coisa, né? E eu sempre gostei de vídeo, de música, da gravação. No ensino médio mesmo, eu já comecei a me apaixonar pela maneira que dava para você gravar as coisas, manipular o áudio. Quando eu descobri que dava para fazer isso em casa, foi uma coisa louca, que eu quis arrumar um monte de trampo assim para gravar as minhas músicas. Já fui entregador de jornal, fui menor aprendiz, orelha seca numa loja de materiais de construção, fui entregador do Mercado Livre, fui faxineiro numa farmácia que tinha aqui, faxineiro da São Bento. Fui obrigado a servir serviço militar. Fui soldado no exército, 1 ano obrigatório. Trabalhava de professor, dei 4 anos aula numa escola. Tive muita banda de rock na adolescência. Tive banda Bis, banda Jet, banda Bandeiral Terminantes, banda Sadnet Coyotes. Eu nem vou lembrar de todas. Mas a minha primeira banda séria mesmo foi Camaleone. Foi a banda que eu comecei a me inserir numa cena alternativa de música em Campo Grande. Banda toca em uma sala de estar com Fattori tocando bateria com jaqueta jeans e óculos. Apesar de lá de casa não ser um lugar assim um ambiente muito propício, como qualquer pessoa se escutava músicas normalmente, assim. Então tinha muito, assim, quando meu pai escutava músicas ou quando minha mãe escutava, tinha muito a coisa das músicas regionais, sabe? Chamamé, vaneirão, um pouco de guarânia. Eu tive pouca vivência com meu avô, mas meu avô, por parte de mãe, ele é paraguaio. Ele tinha sanfona na casa dele, tinha a vivência ali com harpa paraguaia. Entrei na aula de violão lá no Centro Comunitário do Copa Vila 2. 2 primeiras músicas que a gente aprende, e eu acho que é o que acontece com muita gente que começa a tocar um violão aqui no MS. Quais são? Xalana e Mercedita. Tem até um vídeo, depois coloca lá. Eu e o André tocando Mercedita. Fattori e seu irmão André, quando eram crianças, tocando violão na sala de casa. Sempre tive muita sensatez em saber assim, tá, eu quero falar, mas eu sei o que eu quero falar, eu sei como eu quero me expressar e eu sei exatamente desenvolver os assuntos que me são pertinentes. E aí, muito sensatamente, eu falei que não, claro que não. Então, eu pensei assim, como eu vou conquistar essa bagagem intelectual que eu quero desenvolver no meu discurso, sabe? Porque até sair ali do ensino fundamental, de um ensino médio, em escola pública, com várias limitações, eu também não era uma boa aluna. E como que eu vou conquistar isso? Entrando em filosofia. Eu entrei em filosofia pensando em escrever letras. Fui obrigado a servir serviço militar. Isso aí desandou a minha vida, assim. Quando eu tava no exército, eu falei, cara, qualquer coisa é melhor que aqui. E aí eu prestei o Enem, consegui passar na faculdade de letras, na UEMS. Fiz letras lá na UEMS. A vida acadêmica mudou a minha forma de ver o mundo também. E acabou indo para minha composição também. Na filosofia eu fui em busca de uma coisa, mas eu não ia resolver algumas questões harmônicas, melódicas, rítmicas. E foi aí que eu entrei na faculdade de música, na UFMS, né? Foi ali que eu busquei conquistar essas questões, essencialmente do campo musical. A faculdade de música, ela foi totalmente decisiva para sentir autoridade ao compor. Voz Messê e sua banda performando em palco com chão de madeira. Eles usam figurinos brilhantes com estampa sintética de cobra. A banda usa camisetas amarelas. Em 2018, eu já tinha terminado a banda, Camaleone, já tinha terminado, faculdade de letras, estava no penúltimo ano. Conheço Ana Maria Schneider. Eu lembro do dia que eu fui fazer o vestibular, eu indo pra sala fazer o vestibular, ele mandando mensagem. Meses de conversa ali,
e muita filosofia. A Ana tinha umas conversas muito densas e eu tinha que entrar na dela ali, né? Pai, kkkk. Tá na minha. Eu lembro do dia que o Fattori foi na minha faculdade pra gente fazer alguma coisa, pra gente ir no Atacadão comer pão com catupiry, comprar pão com catupiry e se ver e se abraçar e se amar. Cara, a Ana Maria era muito difícil de conseguir tirar ela de casa. Nosso primeiro encontro foi no show do Zé Pretinho, lá no Morada dos Baís. E, cara, demorou muito tempo pra gente começar a namorar de fato, assim. A gente primeiro veio aquele flerte de quase um ano. Ficamos flertando aí quase um ano. Mas assim que a gente começou um relacionamento assim, que a gente falou, olha, isso aqui vai ser uma parada mais profunda mesmo, eu acho que a gente já juntou os dois mundos ali, que foi a questão do relacionamento afetivo ali com o relacionamento com a música, com a paixão pela música. Assim como quando eu comecei o relacionamento com o Fattori e falei que ia levar muito a sério, quando começou a Voz Mercê, eu falei, eu vou levar muito a sério isso aqui, sabe? Desde o começo, eu sempre soube disso. Enfim, desde o momento que a gente falou, vamos de fato começar um relacionamento, a gente já envolveu com a música praticamente no mesmo dia. Eu acho que no dia que a gente começou a namorar lá no Parque das Nações Indígenas, a gente já gravou uma música com o que era a nossa descoberta musical da época, que mudou nossas vidas também juntos. Que foi Capa do álbum Clube da Esquina, em que há dois meninos sentados à beira de uma estrada de terra. Ana Maria e Fattori cantam em uma sala ampla e branca, sentados em um banco de madeira. A imagem se transiciona para eles tocando a mesma música em palcos profissionais. Aquela atmosfera toda do Clube da Esquina foi o que guiou a gente no início do Voz Mercê. Quando eu fiz música de rua pela primeira vez, eu senti que eu estava exatamente no lugar onde eu tinha que estar. Em 2019 também iniciamos um projeto chamado Folk na Rua, em que a gente, junto com o Jimi Hendrix, Beca Rodrigues, a gente pegou e decidiu, por que a gente com esse tipo de música que a gente faz, a gente não vai às ruas de Campo Grande, do centro da cidade de Campo Grande. E a gente começou essa atividade de arte de rua durante 3 meses ali, tocando todo sábado, na 14 de julho. E realizadíssimos, pirando, saiu notícia no jornal, ganhamos, em pouco tempo teve matéria no jornal, matéria na televisão, reportagem. Foi realmente um negócio que chamou atenção. Porque a música ela tem um papel intelectual e um papel de entretenimento muito importante, mas mais que entretenimento, um papel intelectual muito fundamental para todos nós. Logo depois que a gente fez uma viagem, sim, a gente viajou para o Rio de Janeiro, lá para Cabo Frio, e a gente falou assim, que tal a gente levar os nossos instrumentos e vamos tentar tocar lá em Cabo Frio, mas assim, super sem compromisso. E aí a gente pegou os instrumentos, colocou lá numa praça lá de Cabo Frio, da cidade de Cabo Frio. E aí foi uma coisa assim, uma vivência que a gente jamais tinha tido. Muito menos em Campo Grande, mesmo a gente amando fazer em Campo Grande. A gente não teve aquela coisa, uma roda inteira formada ao nosso redor, contemplando ali aquelas músicas que a gente estava tocando. Aí chega pessoas completamente aleatórias, pessoas de todas as tribos, sabe? Fattori e Ana Maria tocam em um palco improvisado em uma rua de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Turistas formam uma roda em volta da apresentação musical, aplaudem e pedem mais uma música. Então a rua foi o primeiro lugar onde eu senti que eu podia estar com as pessoas, que eu podia criar uma mágica ali que talvez só aquele momento ia me proporcionar. Então a rua realmente é um palco que ensina, uma maneira de fazer ao máximo para tocar aquela pessoa que está na sua frente. E aí volta aquele negócio do Voz Mercê, que é a segunda pessoa, é você conseguir tornar aquela relação palpável através da música que você está entregando. Então a arte de rua me ensinou isso. Aí eu lembro que depois que a gente fez essa música de rua, eu e o Fattori, a gente se deitou de frente um pro outro, na frente da praia ali de Cabo Frio, e a gente falou assim, vamos comprar uma Kombi, uma van, e vamos rodar
fazendo música de rua? Foi onde a gente bolou essa ideia de comprar essa van aqui atrás, transformar ela numa casa, num lugar ali onde a gente conseguisse morar e não gastar com aluguel, com hospedagem, né? Fazer todo o processo de construção lá na casa do meu avô Odilon, com a ajuda dele, que meu avô Odilon, ele foi marceneiro, né? Ele me ajudou muito, muito, muito nesse processo de criar os móveis ali para dentro da van, né? Quando a gente comprou ela já tinha cama e uma mesa. Só que não era suficiente pra gente pegar e viajar, né? E aí a gente pegou uma madeira de um guarda-roupa que o cara tava desmontando na rua ali. Pegamos essa madeira, levamos lá pra casa do meu avô, que era no Copa Vila também. Pegamos e cortamos, fizemos o nosso móvelzinho que tinha uma pia em cima, um galão de água embaixo e um fogareiro, que a gente podia fazer a comida, fazer o café, de uma forma que a gente abria a porta, abria o fogão e conseguia fazer a comida. Imagens da van adaptada à motorcasa e do processo de construção, enquanto aparece escrito na tela as frases. Em meio à pandemia de 2020, investimos em um antigo sonho, construir nossa casa sobre rodas para levar a nossa música pelas ruas de todo o Brasil, quando dias melhores chegarem. A gente poderia voltar para a rua e viajar por qualquer lugar que a gente tivesse, poderia exercer esse ofício de tocar, ganhar um dinheiro e seguir viagem. E assim, dar sentido à existência, estando em vários locais, fazendo o que a gente ama. Conhecer vários locais maravilhosos desse nosso país e sobrevivendo através do trabalho com a arte de rua, com o público que já estava passando. E aí a gente pegou essa van amarela, que no começo ela era muito lindinha, muito arrumadinha, era uma graça, mas a gente conseguiu detonar com essa van. A gente conseguiu fazer com que essa van vivesse muito as nossas histórias, sabe? Por todo o Brasil rodando, essa van viveu tanto quanto a gente. Que a gente chegava, abria a nossa malinha, montava a caixinha de som, que era a pilha ali, tocava música e fazia as pessoas se abrirem para essa atividade artística que estava na frente delas ali. E aí, claro, tem toda a motivação de falar, não, a gente está viajando o Brasil inteiro aí, tocando e vivendo da arte de rua. Isso aí as pessoas amavam ouvir essa história e contribuir e se sentir parte dessa história através da contribuição ali na caixinha. Chegava ali o final da noite e a gente com nossa case de violão cheia de bufunfa e era um momento assim muito especial pra gente, né? A gente tirava o violão e deixava o case em cima da cama e contava todas aquelas moedas, todos aqueles dinheiros físicos também. Nota de 2, nota de 5, moeda, nota de 50 já pingou, nota de 100 já pingou uma vez. E assim, nossa, tinha noite que dava 300, tinha noite que dava 600, sabe, a gente... E tinha noite que dava menos também. Essa aí foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, cara. Essa foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Não tem, de longe, esse negócio de viajar e morar, poder dormir, comer, ter água, fazer tudo dentro de uma van, em qualquer lugar do Brasil. Liberdade total. Foi a coisa mais perto do ideal de liberdade que eu já cheguei na minha vida. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi realmente viajar por vários estados brasileiros fazendo arte de rua. É uma mágica você viver isso. É mágico. É você viver um pouco contra a corrente. Você vive um pouco mais. Sai um pouco do esquema tradicional de vida social, capitalista que a gente vive, sabe? Então a experiência nômade, ela é um tanto contra o nosso sistema. É uma maneira de fugir um pouco dos padrões de vida tradicional. Todas essas experiências que a gente teve viajando por diversas regiões, tanto tocando na rua no Centro-Oeste, tocando na rua no Nordeste, tocando na rua no Sudeste e tocando na rua no Sul, a gente pode perceber a diferença do povo brasileiro. O povo brasileiro o Brasil é um país continental e as pessoas têm comportamentos diferentes em cada espaço. Imagens do duo Voz Messê e sua van viajando e tocando em diversas regiões e paisagens do Brasil, enquanto a van amarela se aproxima. Independente se a gente nunca mais fizer isso, caso aconteça, não sei, já está eternizado
na nossa história, no nosso álbum Tropica Polka, porque esse foi o nosso primeiro álbum musical e a gente quis muito trazer os Brasis que a gente esteve, sabe? Então, além de muito do Mato Grosso do Sul que tem nesse álbum, porque é a nossa maior vivência, nós somos dessa terra, nós também buscamos colocar outros Brasis. Então tem samba, tem funk, tem diversos gêneros brasileiros, tem samba reggae, carimbó, também tem baião, tem frevo, tem rock, muito rock também, tem a dodecafonia, enfim, esse álbum ele é uma mistura desses Brasis que a gente pôde proporcionar e expressar nesse álbum Tropica Polka. Então essas primeiras composições para o álbum Tropica Polka, que viria a ser o álbum Tropica Polka num futuro próximo, foram retratando esses momentos de cada local que a gente passou e bebeu das fontes e pôde contemplar aquelas musicalidades diversas de cada local que a gente passou, e além de empregar também uma musicalidade intrínseca ao sul mato-grossense, que veio principalmente da polca paraguaia, mas também do chamamé, um pouco da guarânia e além da polka rock também, que já é um híbrido local, que é uma mistura da polca paraguaia com rock and roll, que pegou na veia quando a gente conheceu. O álbum do Jerry Croa lá, intitulado Polka Rock, foi um negócio que a gente descobriu e falou, cara, é isso, a gente que cresceu ouvindo rock and roll e querendo fazer uma banda de rock e que agora estava buscando essas regionalidades, eu acho que é essa mistura que a gente precisava conhecer para validar aquele sentimento, aquela intencionalidade que a gente tinha na música, que era de misturar as nossas influências pessoais com as influências regionais dos lugares que a gente passou e do lugar que a gente habita, que é o Mato Grosso do Sul, fronteira aqui com o Paraguai, fronteira com Bolívia, se entendendo enquanto artistas sul-mato-grossenses. Voz Messê e sua banda no palco do MS ao vivo com um grande público. O músico Suna Brasa toca sua harpa paraguaia em um solo enérgico, enquanto a banda performance dançando e tocando em um palco cheio de luzes. Bom, esse aqui é o estúdio que a gente gravou inteiramente todos os áudios do álbum Tropica Polka. O nome desse estúdio é Zabumba Cultural, em homenagem à nossa Zabumbinha. Essa aqui é a Zabumba, nossa cadelinha, nossa companheira de vida aqui nessa casa. Já viajou por 4 estados, morando dentro da van com a gente. E esse aqui é o estúdio Zabumba Cultural. A gente gravou tudo nessa salinha aqui, todos os instrumentos, todas as vozes. E além de toda a parte de mixagem, masterização, foi tudo feito nessa salinha aqui de 3 por 3,5, localizado dentro da nossa própria casa, né? Quando a gente mudou aqui pro bairro Mambaí, a gente teve uns meses assim de preparação desse local pra gente começar as gravações, fazer as futuras produções do Voz Messê, mesmo ainda sem saber que a gente ia gravar um álbum, né? Nós sempre fomos o tipo de artistas que se preocupa muito em botar a mão na massa, sabe? Qualquer outra coisa que a gente já tenha feito até aquele momento, né, do projeto do Tropica Polka, tinha sido de uma maneira totalmente independente. Então a gente já tinha muito dessa prática. Então a gente sentou, já pensamos no nome do álbum, Tropica Polka. Puxa, ficou legal juntar Tropica Polka. E ainda dá esses... É gostoso falar, né? Tropica Polka. Fica meio assim. Daí também tem essa questão e assim, essa questão desse ideal, né? De pensar o Brasil e não excluir o Mato Grosso do Sul. Porque muitas vezes, quando a gente pensa nesse imaginário brasileiro, todas as culturas, a gente acaba deixando essa região aqui do Centro-Oeste bem apagadinha, sabe? Então, assim, nada como trazer esses Brasis conectados com o nosso Brasil, que é o Brasil do Mato Grosso do Sul. É o Brasil que nós consideramos o Brasil profundo. Enquanto que o Brasil litorâneo tem uma outra maneira de conceber o Brasil. E uma coisa muito interessante que eu percebo é que muitas vezes eu percebi
que a galera do Brasil litorâneo tem muito mais dificuldade de se conceber como latino do que nós aqui próximos, né? Próximos do Paraguai, da Bolívia, não conseguem se entender nesse lugar de latino, sabe? Porque esse Brasil litorâneo tem uma outra concepção de Brasil, enquanto que esse Brasil profundo está muito mais conectado com a nossa América do Sul. Voz Nessê e Ossona Brasa cantam e tocam em Pasto Verde com roupas brancas. Usam harpa, violão e percussão. Soja, violência e pasto, o gado muge forte no grosso sul do mato. Com 6 anos de carreira, eu acho que era o momento e era o que a gente precisava, lançar um álbum completão, um álbum cheio ali, com 14 músicas e ainda mais bafafá. Eu considero que o Tropica Polka tem 15 faixas. As 14 que a gente lançou e mais bafafá que a gente lançou uns meses antes. Ana Maria canta em uma praia e corta para os artistas cantando com roupas coloridas em meio ao carnaval de rua. Eu digo que pra mim, com certeza, foi uma especialização em mixagem, em masterização, em produção e arranjos, porque foi o momento que eu pude parar 6 meses e me dedicar somente à produção desse material. Eu tive uma certa preocupação no Tropica Polka de pensar em instrumentos que eu pudesse levar para o ao vivo. Não que tudo ali pudesse ser realizado no ao vivo, mas eu tive muito essa preocupação. Então, no trompete eu pensei na viola do Fattori, eu pensei na guitarra da Paula, eu pensei na bateria da Jussouk, eu pensei no baixo do André. Então eu fui pensando em tudo que me era acessível, que eu geralmente eu faço no piano, né, da minha partitura, e depois eu vou começando os outros instrumentos. E aí a ordem dos outros instrumentos é bem aleatória, assim. As minhas foram feitas voz e violão, e Ana Maria fazia as guias dela no Musiscore. Ela fazia as partituras ali primárias das músicas com as vozes. Pra falar bem a verdade, ela já entregava todas as linhas de instrumento prontas quando chegou na parte de gravar as delas. Aí o Fattori, como eu falei, ele tem um processo muito mais fluido de composição. Então, na mesma hora ali que ele já pensa na ideia, ele já executa, e ele tem esse domínio dos instrumentos, principalmente dos instrumentos de corda. Além da bateria, que ele é baterista, mas só que, fundamentalmente, no Tropica Polka, ele fez das músicas dele, ele gravou o violão, a viola, o baixo e a guitarra das músicas dele. Algumas músicas a Paula Fregato gravou do Fattori. Mas assim, ele consegue ter esse domínio já dos instrumentos. E aí chegou essa parte dos músicos começarem a frequentar a nossa casa. Ó, tá pensando. Opa! Para, rapaz! Aqui, ó. Olha lá a bateria inteira. Assim tem o Achando road. que é o road hoje. Pra gravação de bateria, a pessoa que a gente mais se identificou com a maneira de tocar até então e que a gente queria muito que gravasse esse álbum com a gente foi a Jussouk, que é uma musicista multi-instrumentista, artista também, cantora, pianista e baterista também, que já tinha feito alguns shows com a gente. Ela já tinha tocado no MS ao vivo, por exemplo, com a gente. E aí foram, assim, 2 semanas que ela veio aqui em casa para gravar as músicas. A Jussouk foi a primeira. E a Jussouk, na bateria, ela gravou tanto das minhas músicas quanto das músicas do Fattori. Foram 2 semanas ali de muita troca, também foi muito legal. E uma coisa incrível que aconteceu de tudo isso é que no último dia de gravação, isso é uma coisa muito louca, parece uma coisa cinematográfica. No último dia, somente no último dia, os nossos vizinhos aqui ligaram pra polícia. Foi muito engraçado. Isso foi muito engraçado, porque na hora que ela fez ali o último batuque ali, a polícia bateu na frente de casa. Cara, eu achei isso genial. Eu sou uma pessoa muito cética, mas nesse momento eu falei, meu Deus, que cinematográfico. Saímos e eram 2 policiais, assim, 4 horas da tarde, falando assim, olha, ligaram pra gente falando que vocês estão fazendo barulho aqui, perturbação do sossego. E a gente falou, não, cara, fiquem tranquilos que a gente já terminou a bateria e não haverá mais tocação de bateria aqui nos próximos meses, assim, porque foi o exato momento que a gente terminou a última música do álbum.
Fattori produzindo e a baterista Jussou, que grava a bateria em um estúdio com paredes estreitas. Aí, posteriormente, a Jussou, que veio a Paula. A Paula ficou umas 2 semanas aqui com a gente também. As coisas que eu mais me lembro desse processo de gravação com a Paula foi o processo de transformar as partituras da Ana Maria em linhas de guitarra na execução no instrumento. Eu acho que deu muito certo por causa dessa relação que a gente tem de amizade, assim. Porque as músicas da Ana Maria eram na partitura, eu não leio partitura. E aí a Ana Maria pegava a partitura, passava a sonoridade pro Fattori, o Fattori pegava o violão e me ajudava a achar ali na escala, nas casas. E aí ele passava pra mim, porque eu tinha mais facilidade vendo e ouvindo ele do que partitura e a Ana Maria solfejando ali. Então a gente, com essa parceria, com essa força-tarefa, a gente ia tirando as músicas, eu ia entendendo os arranjos e a gente ia gravando. E aí no final, eu lembro de ficar ouvindo os resultados das músicas, eu ficava sempre, nossa, era isso que ela tava querendo dizer então, putz, que massa! Guitarrista Paula faz um solo vestido branco em frente a um fundo de papel de jornal. O André foi uma coisa assim incrível. Em uma manhã ele gravou todas as linhas de baixo que eu tinha estipulado ali. Eu fui chamado para gravar o baixo das músicas que a Ana compôs. Ela falou comigo primeiramente, me passou as guias que ela já tinha gravado e me passou o arquivo também de escrito. E no dia de gravação, a gente chegou para gravar de manhã e no mesmo dia terminamos todas as gravações. É um baixo não convencional, não é o que você está acostumado a ouvir sempre numa música. Mano, o André, modéstia à parte, meu irmão, não tem nem o que falar, cara. O cara foi incrível, foi um negócio surreal. Simplesmente nós gravamos todas as músicas do álbum em um dia. Era play, ele gravava e tava pronto. Baixista André toca seu instrumento em um estúdio com paredes pretas. Depois do André, tivemos Gustavo Galto, outro amigão de infância meu, que a gente se conheceu inclusive na banda do colégio. Banda marcial, e ele tocava já trompete desde uns 8 anos de idade, eu acho que ele já tocava trompete na banda da escola. Também foi bastante fluido, por ele já ter esse contato com a partitura desde a infância, foi bem mais fácil para ele o processo de tirar as músicas da Ana Maria. A gente começa a gravar, metade da sessão rindo e metade gravando. Se duvidar, é 70% rindo e 30% gravando. A gravação foi muito massa, que assim, tem essas nuances assim, entre uma música e outra, um álbum inteiro sendo dividido por 2 mentes, né? E cada um com os aspectos diferentes, assim, tendo um lado mais no feeling, os arranjos sendo criados ali junto com o instrumentista e o arranjador, e tendo o outro lado ali com a Ana fazendo mais esse uso da partitura. É uma sonoridade que acaba trazendo para o músico uma dificuldade diferente e um resultado totalmente diferente nas músicas. Trompetista Gustavo Galto toca seu instrumento em frente ao fundo azul. Aí a gente teve o molho sul-americano com o Su na Brasa, grande amigo nosso também, que a gente já tem desenvolvido um trabalho e uma relação desde 2019, desde que a gente começou o Voz Vencer. Ele chegou aqui tocando os instrumentos que ele desenvolveu durante a pandemia, que foi a harpa paraguaia e o charango boliviano, que aparecem em várias músicas assim do nosso álbum. Eu gravei metade do álbum, eu toquei harpa e charango e gravei a música Madalena com eles, né, em parceria com a letra do Pedro Fattori. O Fattori a gente fazia os arranjos oralmente, ele tinha alguma abertura para colocar alguma ideia. E já a Ana estava tudo escrito, já orquestrado na partitura, né, todos os instrumentos. E a gente tretou umas horas lá por causa de arranjo mesmo, porque quem mandava no arranjo. E assim, eu não queria mexer no arranjo, eu só queria dar uma ideia, né? Eu confesso que eu sou muito autoritária nas minhas composições. Eu tenho muita dificuldade de estar lidando com o outro, mas na verdade isso é uma dificuldade que transcende a música, né?
no fim das contas deu tudo certo, ficou tudo da maneira como eu tinha proposto. E também muita gratidão a ele, enfim, a todos da banda que se proporam, né, a fazer as minhas ideias. Coração da América do Sul, e o meu sem pertencer lugar nenhum. Voz Messê e Ossuna Brasa cantam e tocam em Pasto Verde com roupas brancas. Usam harpa, violão e percussão. Uma outra coisa que a gente tem que destacar e que foi essencial para esse álbum foram as participações especiais que a gente teve nesse disco. Em Lídia FTT tivemos participação da Maria Alice. Em Siddharth tivemos participação da Becca Rodrigues e o Jimi Andrews, nossos companheiros de folk na rua. Em Vida é Show tivemos do Vale, grande artista tanto da música quanto das artes cênicas. Tivemos também os mestres da polka rock, Rod Tex e Jerry Spindola participando em Hostil, com Ossuna Brasa, a música Madalena, Brasil Profundo. Tivemos também o Frank participando em outra polka rock MPB que a gente tem, que é Rambora. E também tivemos o Silveira participando na música Bafafá, uma das minhas prediletas. É uma música muito solar, né? Ela traz essa coisa do carnaval, inclusive foi gravada nas ruas, né, do carnaval aqui de Campo Grande. E tem muita galera, sabe, muita gente diversa no clipe. E isso conversa muito, assim, com o que eu gosto, sabe, de colocar na minha música, também na minha arte. E assim, foi o feat perfeito, sabe? Cara, Vida é Show, quando você me fez o convite com a Ana, eu fiquei muito feliz, porque eu tô vendo todo o esforço, toda a caminhada sempre. E produção também, underground, caseira, roots. E é assim que a gente aprende. Imagina tirar leite de pedra, é isso aí. Eu, né, esse personagem, Voz Messê, Pedro e Ana Maria, entenderam bem, e a Becca Rodrigues. Fomos tomados, né, pela paixão, pelo mesmo objeto, e dessa paixão por esse objeto, nós ganhamos uma coisa muito valiosa, que foi a amizade. É uma potência, essa letra é uma potência, é uma coisa potente que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nós somos artistas independentes que precisamos sair das mazelas, das vielas e trazer essa força, né? E é a cidade de arte, né? Que é uma cidade que tem muita arte. É a capital do nosso estado e tem arte pra caramba. A gente tem que enaltecer isso. Então essa música, ela traz esse grito, ela traz é um grito. Pra mim, a cidade é uma música que é um hino dos artistas independentes. Quando o Voz Messê me convidou para cantar nesse álbum, eu achei incrível, assim. E quando a Ana Maria me mandou a letra, eu achei demais, assim. E é uma letra muito corajosa, como daquela outra música também, que tá gravado com a Becca e com o Jimmy. E eu acho essa música também muito, muito inteligente da Ana Maria, porque eu acho que ela consegue falar muito bem de um sentimento que a gente tem aqui. Falando de nomes simbólicos da nossa cultura, muito fortes, né? A Tia Eva, a Tetê Espíndola, a Lídia Baís, e mulheres também corajosas, que enfrentaram dificuldades que as mulheres enfrentam sempre. Então eu acho que ela traduz ali nessa música muito bem isso. Eu gostei muito de participar da música. Acho que vocês também tiveram a sacada de juntar também eu, Jerry, né? Que de alguma maneira traz essa referência da polka rock. E sei lá, eu acho que o Tropica Polka também é um marco, assim, dentro dessa nova geração. E aí um assunto que estava amortecido, vamos dizer assim, reaparece nessa geração nova, né, cara? A polka rock, volta essa bandeira de uma música de identidade regional no momento em que começa a acontecer de verdade uma outra coisa que a gente sempre quis que acontecesse, que era uma conexão com esses países vizinhos, né? A coisa da América do Sul. E pra gente é um orgulho, cada uma dessas participações é um orgulho, tanto os da geração antiga quanto os da nova geração, que todos são referências pra gente, e a gente tem esse sentimento de estar fortalecendo uma cena coletiva de música autoral no Mato Grosso do Sul. E óbvio, a gente tem muita vontade de muitos outros artistas a gente fazer novas participações futuramente para reforçar esses laços de cena. Voz Messê, Jerry e Rod Tex cantam em frente a uma parede preta.
Então, depois que a gente finalizou totalmente esse processo da gravação de tudo ali da música, o Fattori iniciou ali o processo de mixagem, edição, masterização das músicas, que é um processo que eu vou confessar que eu não tenho muito... Não é muito o meu lugar, é mais o lugar do Fattori. É uma coisa que o Fattori realmente se interessa muito, sabe? Depois que a gente terminou todas as músicas, de fato, a gente voltou pra pensar, caraca, a gente não se propôs a fazer somente um álbum. A gente se propôs a fazer um álbum audiovisual. Ou seja, depois daquelas 14 músicas, ainda tinha 14 vídeos pra gente produzir. Isso aí foi um trabalho muito rápido, muito intenso em poucos dias que a gente tinha pra fazer. 14 videoclipes, na verdade visualizers, que são videoclipes mais simples, né? Então, foi aí um outro momento já. Momento de audiovisual. A gente transformou o cômodo da Ana Maria num estúdio de vídeo, com iluminação e tudo mais, pra gravar a maioria dos vídeos que foram gravados ali com um fundo infinito e com a gente gravando. Tanto que vocês podem perceber, né, que quase nunca a gente aparece junto nos vídeos, porque um tava gravando o outro. Todos os clipes foram nessa dinâmica. Fattori me gravava, eu gravava o Fattori. O único visualizer que foi diferente o processo foi o visualizer que eu considero mais importante, que é o da música Pantaneira, onde a Manu Komiyama nos acompanhou na produção. Ela gravou essas imagens que a gente fez lá em Corumbá, no Passo do Lontra, em um momento assim muito triste, de uma queimada muito forte que estava acontecendo no Pantanal. Eu fiquei pensando, puxa, é muito triste a gente chegar aqui num momento como esse, mas esse álbum fala de coisas justamente como essas, sabe? Sobre toda a maneira como a gente lida, né, com o nosso meio, principalmente aqui no Pantanal. Eu tive a oportunidade de fazer a capa, né, e o encarte, digamos assim, do álbum Tropicapoca, o álbum do Voz MC, que além de ter ficado lindo musicalmente, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal também nessa parte do audiovisual. No centro do Pantanal, a gente passou 2 dias lá, andamos de barco no meio do rio, atravessamos o rio. Depois eu vi uma notícia que passou uma onça bem onde a gente estava tirando foto. Fattori tava cagando de medo da onça, Fattori morrendo de medo da onça, mas foi tudo tranquilo. Saíram fotos lindas, que aí vocês já devem ter visto, devem estar vendo por aí até hoje. E eu fiquei muito feliz mesmo de fazer parte desse processo que foi 100% autoral, né? A gente conseguiu imprimir realmente a cara da arte sul-mato-grossense nesse álbum. Cantora Ana Maria com saia longa e top estampados de onça enquanto canta às margens de um rio no Pantanal. Fattori toca seu instrumento usando chapéu e poncho. Assim, um projeto com recursos limitados pra gente gravar 15 músicas, 15 vídeos, mais toda a parte de divulgação e marketing, mais o show de lançamento, nós tivemos que fazer da tripa coração ali, adaptar tudo ali. Foi Marinheiros de Primeira Viagem, um projeto cultural, e a gente se virou pra fazer acontecer, mas eu me orgulho de cada detalhezinho desse projeto e de cada parte desse álbum que a gente pôde ceder ao mundo o mais íntimo da nossa existência, o mais íntimo de toda a nossa história. Tropicapoca foi isso. Pra mim, o lançamento do Tropicapoca foi um marco da nossa carreira, onde a gente finalmente conseguiu expressar da maneira mais forte o que nós queremos apresentar como artistas. Essa música, ela expressa o nosso Brasil, fronteira com o Paraguai. Esse álbum expressa as musicalidades já mais da música moderna sul-mato-grossense e também expressa musicalidades brasileiras de outras regiões e assim, sempre tendo essa conversa do global com o local também, com o rock, que também é uma coisa que a gente gosta muito. Eu sinto que também filosoficamente a gente conseguiu se explicar melhor também os nossos ideais. Se tornou muito mais inteligível a nossa obra para as pessoas, sabe? E aí, junto a esse lançamento, a gente teve o prazer
de conseguir fazer o show para lançar no Teatro Glauci Rocha. E tocar no Glauci Rocha, que é um palco que já recebeu Prata da Casa, Caramujo Som, todos os projetos canônicos da música sul-mato-grossense, pra gente foi uma grande honra, de fato, poder lançar o nosso primeiro álbum em um palco emblemático, exatamente na UFMS, o primeiro lugar que a gente começou a falar de Vozmecê na vida. Então é ali que a história inteira se amarra e a gente dá continuidade. Cerca de 15 artistas formam uma roda antes do show de lançamento no camarim do Teatro Glauci Rocha. Agora, com muitos aplausos, recebam Vozmecê! Público lotado aplaude o início do show do duo Vozmecê. Eu me orgulho por esse show. Músicos fazem introdução instrumental num palco com chão de madeira. Eles usam roupa marrom. Foi um dia em que estava cheio aquele teatro, com as músicas do nosso álbum, sabe? A gente conseguiu fazer esse movimento, conseguiu fazer com que pessoas se conectassem com esse trabalho. Do começo até o fim eu pensei, isso aqui é uma realização de vida, sabe? Eu sou muito grato por esse show. Sou muito feliz por ter lançado Tropica Polka no Glauci Rocha e ter surpreendido minhas próprias expectativas de público e ter conseguido passar esse álbum para tantas pessoas. Fattori, de chapéu de palha e poncho marrom, toca sua viola, enquanto Ana Maria dança e canta usando saia longa e top estampados de onça. Filha do Francisco, mãe do Frederico, esposa do José, o Velcibos. Identificada sob sua redoma, nada mais que serve em glória de alguém. Para o futuro do Vozmecê, eu vejo duas possibilidades. Uma, que a gente tem trabalhado muito para conseguir. Uma das possibilidades é tocar em alguns palcos de festivais alternativos que acontecem aí pelo Brasil. Assim como a gente tocou na Formemos em Vitória, no Hacktown em Minas Gerais, no Bar Picles em São Paulo. E se esse plano A não render alguns frutos, existe o plano B. Pegar essa van e sair sem rumo novamente, tocando na rua, talvez no norte do país, talvez na América do Sul, talvez ali pelo Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, talvez lá para Colômbia, Equador, Peru. Eu espero que eu esteja certo. Uma dessas duas opções se concretize. Da cidade que só alimenta meus vícios, queria beirar de rio, só queria beirar de mar e lembrar. O que eu vislumbro com Vozmecê para o futuro é uma pergunta muito ambiciosa, né? É uma pergunta muito forte e a única resposta mais real que eu posso entregar é que o meu compromisso é com construção de carreira. E que cada vez, a cada projeto, a cada trabalho autoral, eu possa sentir orgulho da maneira como eu senti com Tropica Polka. Sobre os créditos, Tropica Polka, Vozmecê e a produção musical independente na MS, 2026. Direção e edição, Pedro Fattori. Produção executiva, Ana Maria Schneider. Roteiro, Ana Maria Schneider e Pedro Fattori. Operação e assistência de câmera, Ana Maria Schneider, Pedro Fattori, Cleverson Rogers, Manu Komiyama, Lucas Bluth, Rebeca Barbosa Rodrigues. Imagens aéreas, KVN Drones, Manu Komiyama, Lucas Bluth, Pedro Fattori, Adobe Firefly.
Imagens de arquivo, Dani Marques, Camila Vilar, Beca Rodrigues, Jorge Secato, Giovanna Fattori, Pedro Laurentino, Bruno Ferreira, Gabriel Ribeiro, Maurício Costa, Clemerson Rogers, Manu Komiyama, André Fattori, Lucas Vargas, Danila Santos, Rogiro, TV UFMS, SBTMS, EV Morena, Rodrigo Peixoto, Pedro Fattori, Ana Maria Schneider, Margarete Sanabria, Cristiane Fattori, Matula Cultural, Cândido Alberto da Fonseca. Acessibilidade, Gessé Macedo. Entrevistados, André Fattori, Beca Rodrigues, Boloro, Tuvale, Fattori, Gustavo Galto, Jerry Spindler, Jimmy Andrews, Ju Souki, Carla Coronel, Manuzeira, Maria Alice, Ana Maria Schneider, Osuna Brasa, Paula Fregato, Rodrigo Teixeira, Silveira e Sourrat. Agradecimentos especiais, CSTMS, Capiva Cervejaria, Marias do Echol, Internacional, Matula TV, Ana Fonseca, TV Morena, UFMS e o EMS. Realização: Lei Paulo Gustavo, Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Governo do Estado do MS, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil.